Nós vamos falar aqui com a Ana Cristina, que é terapeuta ocupacional, e vai conversar conosco sobre uma terapia diferenciada para recuperação neurológica. Ela vai explicar direitinho a reabilitação, melhor dizendo. Ela vai explicar, é um trabalho multidisciplinar, mas que eu também não conheço a fundo e quero conhecer, porque é muito importante para as crianças que têm a paralisia cerebral, por exemplo, e outras patologias neurológicas. Muito prazer te receber aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas. Obrigada. Primeiro, parabenizar por você estar fazendo esse trabalho, né? Eu acho que é muito importante dar opção às pessoas, né? Opção Sim. de qualidade de vida. E quando nós falamos, por exemplo, em PC, em paralisia cerebral, tudo que você puder fazer para essa criança, esse adolescente ter uma qualidade de vida é muito importante, tá bom? Então, parabéns já de imediato, te parabenizo, você e toda a equipe lá, né, da sua clínica. Mas você viu, eu comecei dizendo aqui que é uma reabilitação neurológica intensiva, na verdade. Sim. O que é exatamente isso, Ana? Na verdade, a modalidade de reabilitação intensiva é algo que tem sido discutido atualmente, é algo novo. Né? Nos Estados Unidos isso já é habitual, né? Os norte-americanos só optam por esse tipo de modalidade de reabilitação. E o que caracteriza que a reabilitação seja intensiva? A intensidade e a frequência. Então, hoje, já é o segundo ano consecutivo que no Congresso Internacional de Paralisia Cerebral já se discute resultado, a qualidade de vida e a funcionalidade que a reabilitação intensiva traz para qualquer tipo de paciente que tenha uma lesão neurológica. Isso é diferente de uma fisioterapia isolada? Sim, as terapias convencionais, que a gente chama, Sim. que são diferentes da reabilitação intensiva, geralmente são aquelas terapias que o paciente vai uma vez na fisio, uma vez na TO, uma vez na fono e fica lá 50, 60 minutos. Então, isso é a terapia convencional, que a gente está habituada a oferecer, né, para os pacientes. Nas modalidades intensivas, a gente tem já os métodos de tratamento e que tem aí um protocolo de intensidade dependendo de qual demanda o paciente apresenta, de qual objetivo que é o tratamento. Ana, quais as patologias que vocês, por exemplo, integram, né, de forma intensiva com esse novo... É uma metodologia nova, vamos dizer assim, Sim, né? Exatamente, é uma metodologia. Metodologia mesmo. Isso. Você é uma equipe, né? Isso. E como é que vocês trabalham? Como assim, na prática do dia a dia? Bom, então lá na interação a gente tem a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a neuropsicopedagogia e a terapia ocupacional. Então a gente trabalha integrado pensando no raciocínio clínico do que o paciente precisa. Trabalhamos todos focando no mesmo objetivo, né? E aí vai depender de qual método aquele paciente pode fazer. Porque dentro da reabilitação intensiva a gente tem vários métodos e várias modalidades aí para ofertar. Então, geralmente, a avaliação é feita com o fisio e com o TO, eles juntos fazem esse raciocínio clínico do paciente e apresentam aí qual é o tratamento, o método que ele vai se beneficiar diante do que ele necessita para o seu programa de reabilitação. Uma pergunta, eu falei em paralisia cerebral, mas tem outras patologias também? Sim, paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, traumatismo craniano. Até 5 anos atrás não se falava em tratamento intensivo para doenças neuromusculares progressivas, como a miotrofia espinhal, que todo mundo tem falado, feito campanha na internet. Hoje, o pessoal da USP já oferta esse tipo de reabilitação intensiva. Inclusive, eles fazem a prescrição, principalmente para pacientes que estão fazendo uso da medicação, da Spinraza, né, que eles estão já hoje conseguindo. E hoje a gente tem lá uma paciente que conseguiu ser contemplada com essa medicação e a partir da 3ª dose ela já vai entrar na modalidade de reabilitação intensiva. Vai integrar o tratamento, Exatamente. Né? Bom, vamos colocar assim, o paciente procura vocês, quer dizer, pode ser adulto também. Adulto, criança, idoso, contanto que ele tenha ou nasceu com uma questão neurológica, né, como o PC, por exemplo, as malformações neurológicas, ou que tenha adquirido uma lesão medular, um AVC, um traumatismo craniano. Isso não indifere no tratamento. Aí procuram vocês lá na clínica, né? Claro que vocês vão fazer, existe toda uma história clínica, claro, como tudo, né, Ana? Para vocês decidirem
exatamente como vocês vão fazer. Qual é o método que ele vai se beneficiar? Qual o método? São vários métodos? São vários métodos. Quantos métodos? Bom, hoje a gente tem inúmeros, né? Mas os que a gente tem lá na clínica é o TheraSuite, a terapia de contenção induzida, que todo mundo chama de TCI, que é a sigla. Tem o Habit, que é uma terapia intensiva para função bimanual. E a gente também tem hoje a integração sensorial, que muitos pediatras, neuropediatras, têm solicitado para as crianças também numa modalidade intensiva. Tá. Então, e aí vamos pensar numa criança com paralisia cerebral, 9, 10 anos, vamos pensar num caso assim, e que não tenha uma cognição também, tenha problemas cognitivos. Como é que vocês trabalham para que haja uma resposta ao método que você está utilizando? Bom, nesse caso, a gente indicaria o método TheraSuite para essa criança. E nesse método, a gente integra sistema neuromotor, a gente integra sistema sensorial e sistema músculo-esquelético. Quando a gente fala da integração desses 3 sistemas, a gente automaticamente tem evolução cognitiva. Então, existe um estímulo, então? Existe um estímulo. Então, a gente trabalha sistema neuromotor, sim, através dos exercícios do sistema músculo-esquelético. Através dos exercícios sensoriais, a gente trabalha a integração sensorial e quando a gente tem esses 3 sistemas engrenados, né, que a gente é uma engrenagem, né, nosso corpo humano, na verdade, a gente tem automaticamente uma evolução cognitiva. Então, não necessariamente que eu vou trabalhar ali a reabilitação cognitiva com esse paciente. O caminho, na verdade, é um pouquinho pela margem. E aí, automaticamente, eu tenho essa cognição aí que entra disparada, assim, no atendimento. Que coisa interessante, né? Então, isso precisa de quanto tempo o tratamento? Toda semana? É um tratamento prolongado? Ou, na verdade, o paciente casa com vocês no sentido, assim, de sempre ter que ir lá na clínica? Quando a gente fala de paciente neurológico, a gente está falando de um paciente de alta complexidade. Então, E aí a gente também está falando de pacientes que vão trazer demandas ao longo de sua vida, né? Ao longo da sua existência. Quando a gente fala de qualidade de vida, principalmente. Então, assim, depende do que aquela família ou aquele paciente deseja. Então, eu já tive pacientes que chegaram na clínica porque queriam melhorar um padrão de marcha e parar de usar uma bengala. Quero andar sozinho para eu conseguir voltar a trabalhar. Sim. E aí eu tenho pacientes, citando aí, por exemplo, de 9, 10 anos de idade, que é um paciente que vai ser acompanhado ao longo da sua vida para adquirir independência nas suas atividades de vida diária, para ter um bom desempenho escolar. Então, tudo vai depender dos objetivos que são traçados para esse paciente. Pode ser a curto, a médio ou a longo prazo. Depende do que ele deseja. Caso, né? E depende do que ele deseja, né? Porque quando a gente fala de reabilitação, hoje a gente fala... Onde eu quero chegar? É uma meta. Exatamente. Então, assim, pensando em crianças, a gente trabalha com a reabilitação, com raciocínio clínico hoje centrado na família. Então, o que a família deseja alcançar para aquela criança? Sim. Na maioria das vezes, está muito voltado à independência, ou eu quero que a minha criança consiga andar, eu quero que a minha criança consiga usar as mãos. Então, a gente vai muito na demanda da família. Mas isso quando a gente vê que o paciente consegue usar a mão, aí a família fala, agora eu quero que ele sente. Sim. Mas agora eu quero que ele aprenda a ficar em pé. Então, acaba que para a criança é um tratamento a longo prazo. Para os adultos é algo mais pontual. Mas acontece que a família, observando que há uma resposta, ela vai querendo mais e mais e mais. Exatamente. E assim que o paciente melhorando, a família, o entorno todo melhora. Para quem cuida, porque facilita o cuidado, né? E pela felicidade que é oferecer qualidade de vida, né? Alegria, uma vida ocupacional significativa, né? Eu depois vou entrar com você, nós vamos para um intervalinho, Ana, sobre o autista. Se existe alguma forma também de estimular. Tá bom. Não sei. Gostaria de convidar você a nos seguir na rede social. Eu já estou cansada aqui de pedir para vocês, mas eu vou continuar pedindo, acho que vocês estão cansadas de me ouvir. Nós estamos aí no patamar de 78 mil inscritos no canal do YouTube. Quero chegar a 1 milhão. Não quero a 30 milhões como os do BBB, tá bom? E também pelo Facebook, o programa, pelo Instagram e também pela TV Web, Virando TV, do meu amigo Rogério e Tati. Peço a você que nos acompanhe e não esqueçam de mandar sugestões para o programa, tá bom? Voltem um minuto aqui com a Ana Cristina falando desse assunto muito interessante. Volte já.
Não é sobre presentear, é sobre ser presente. Não é sobre impor, é sobre ensinar. Não é sobre acertar sempre, é sobre aprender todos os dias. Não é sobre o que se fala, é sobre ser exemplo. Não é sobre se ausentar, é sobre inspirar. Não é sobre ter, é sobre ser amor. Feliz mês dos pais! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com muito prazer conversando com a Ana Cristina, que é terapeuta ocupacional e tem uma equipe toda multidisciplinar na clínica Interação. No final do programa nós vamos colocar o contato da clínica para quem se interessar e procurar, porque é importante dar qualidade de vida às pessoas que têm problemas neurológicos ou adquiridos ou geneticamente falando. Bom, eu perguntei para você sobre o autista. Eu nem sei porque que eu te perguntei. Porque, na verdade, é algo que me veio no sentido de qualidade de vida. Aí, o autista, você tem lá fono também, né? Então, aqui seria mais a terapia ocupacional, acho que é fundamental, não é não? A terapia ocupacional é fundamental. Inclusive, atualmente, né, uma das áreas que tem mais evidenciado resultados na qualidade de vida e funcionalidade das pessoas que têm o autismo é a terapia ocupacional e as suas abordagens aí voltada tanto para as questões cognitivas, tanto para as questões de independência e autonomia nas atividades de vida diária. Porque eu acredito que a terapia, como ela... Até aproveitando agora, explica o que é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional... Porque tem pessoas que pensam que terapia ocupacional é uma terapia. Na verdade, é uma terapia. Que as pessoas costumam falar assim, vamos pegar uma enxada ali, vamos trabalhar, porque isso é uma terapia ocupacional. Mas não é. Não é assim. Não é, porque o que caracteriza ser uma terapia é a presença do terapeuta, né? Então, para qualquer ação ter significado e se tornar terapêutica, o terapeuta precisa estar intervindo naquela relação dele com a ação, com a ocupação que lhe é significativa, né? Eu costumo dizer que a terapia ocupacional é a arte e a ciência. É a arte porque a gente está trabalhando muito com as questões relacionadas à criatividade e às atividades que são significativas para as pessoas. Então, assim, geralmente as pessoas estão criando, experimentando e vivenciando coisas novas, né? E a ciência porque a gente intervém terapeuticamente mesmo, Existe né? uma Existe uma ciência, trás, né, das vidas ocupacionais, as ciências da saúde, que a gente estuda muito, né? E é em cima disso que nós vamos atuar. Né, genericamente falando, a gente vai sempre olhar para a independência e autonomia das pessoas que por algum motivo tiveram um comprometimento físico ou psíquico ou sensorial, né, e aí o terapeuta ocupacional pode intervir nessas áreas, ou social. É interessante isso, porque assim, há uns anos atrás falava-se em terapia ocupacional como se, isso não é importante, né? E hoje você observa que é muito importante no tratamento multidisciplinar. Né? É muito importante. Achava que era só para brincar com as crianças, fazer joguinho. Mas quando a gente fala no brincar com a criança, a gente está falando da ação mais significativa da vida da criança. Então, o brincar é a ação que vai proporcionar ele. Não é somente isso. É porque o brincar é muita coisa, né? Então, essa criança se desenvolve brincando. Então, quando você fala a criança e o terapeuta ocupacional, ele vai olhar para o brincar. Mas é o brincar que vai levar essa criança a etapas do desenvolvimento neuropsicomotor, vai levar ele a adquirir as independências e as autonomias, vai lhe constituir como sujeito nas relações sociais, vai se constituir como sujeito dentro do ambiente familiar. Então, parece, o brincar brinca, mas brincar é muita coisa e é muito importante. Né? Mas a visão que as pessoas tinham, e hoje a gente observa, era uma coisa muito simples, e não é? Não Na verdade? Não é.
Você já chegou a dar alta para o paciente? Já cheguei sim. Alta, mas assim, por exemplo, sempre no limite, ou você sempre já teve só casos, vamos dizer assim, que você melhorou, vocês, né, a equipe toda lá, melhorou, mas não conseguiu tirar todo o problema, porque lesões neurológicas são muito complicadas, né? Quando a gente fala da alta, a gente tem que falar que não tem cura, né? Então, a gente não está falando de um processo de cura. Então, assim, quando esse paciente chega na clínica de reabilitação, muitas vezes as famílias e até o próprio paciente, ele chega com essa busca, né, da cura. E aí a gente vai mostrando para ele que a partir do momento que houve uma lesão neurológica, a gente vai propiciar aí a melhora desse quadro clínico, né, vai minimizar aí as limitações, as limitações não, né, vai minimizar as deficiências, né, e adaptar o que for possível pensando nas limitações que ficou. Agora, cura, de fato, não há. Então, uma diferença... Não há milagre, né? Exatamente. Então, o paciente teve um AVC, ficou com uma hemiparesia. Ele pode sim voltar a dirigir, ele pode sim voltar a trabalhar, ele pode sim voltar a ter todo o seu processo de autocuidado, mas vai precisar de uma adaptação, um tempo diferenciado, com certa dificuldade para executar alguma tarefinha ou outra, né? Mas aí a gente entra para tentar intervir nessas dificuldades para deixar essa vida o mais próximo possível do habitual, para ele ser independente. Ana, rapidinho, antes da gente ir por intervalo, eu vou deixar a pergunta. Quantas sessões por semana? Tá bom? Tá. Nós voltamos em 1 minuto. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circulare Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circulare Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circulare Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta aqui no programa Saúde em Celular. Eu acho assim, complicado num programa desse ela explicar a metodologia, como é que é, dar uma aula disso. O que nós queremos deixar aqui é que existe métodos, metodologias para tratar pessoas com problemas neurológicos. E aí eu vi aqui na sua, a documentação que você me mandou, você fala aqui em discinesia, né? Que são as ataxias, as distonias. Então, quer dizer, síndrome de Parkinson. Pode se beneficiar também. Pode. Só que o Parkinson, a gente tem que fazer uma ressalva em relação à condição clínica do paciente.
Então aí a gente tem que ver o que ele consegue ali. Estou falando no início, assim, do Nossa, quadro. mas é maravilhoso. No início do quadro. Maravilhoso. Eu sei que depois, na quarta fase... Isso, é. Então É muito depende difícil. dessa... E aí, com a progressão da doença, a gente fica um pouco mais limitado no que ofertar também para o paciente. Mas na fase inicial, Sim. também as terapias intensivas, especialmente o TheraSuite, ele vai trazer mais qualidade de vida e postergar essa evolução rápida da doença. Do Parkinson, que ele vai evoluindo. Porque o Parkinson ele vai evoluir por si só. O que a gente vai oferecer aí é com o tratamento, com o plano de tratamento direcionado em relação aos exercícios, é o que eu falei, integrando esse sistema neuromotor com o músculo esquelético e sensorial, trazer aí uma condição mais de longevidade mesmo. Então essa doença não vai se instalar tão agressivamente e evoluir tão rapidamente. Ela vai ter um atraso e, consequentemente, quando ele chegar nessas fases mais comprometedoras da doença, com mais qualidade. Tá, você falou TheraSuite, é isso? TheraSuite. É algum aparelho? Ele Você tem instrumentais assim, tem aparelhos? instrumentais e tem roupas específicas. Roupas? Roupas. A gente fala que é uma roupa, né? É uma veste. Mas, na verdade, ela é uma órtese dinâmica e flexível. Essa roupa do TheraSuite, ela foi desenvolvida pela NASA. Olha que interessante. Os médicos da NASA desenvolveram essa veste para os astronautas. E aí, quando um casal de fisioterapeutas que desenvolveu esse método TheraSuite viu que o objetivo daquela roupa, ela trouxe para agregar valor nos tratamentos de reabilitação de pacientes neurológicos. A pessoa, ela se veste mesmo? Ela se veste. Quando os astronautas saíam em missão espacial, e eles não têm ação da gravidade fora da Terra, né? E aí eles começaram a voltar das missões espaciais com osteoporose, com hemiparesias, com hipotrofias, com atrofias. E aí os médicos da NASA se juntaram e falaram, isso está se dando por conta da falta de ação da gravidade. E aí a falta da ação da gravidade não tem contração muscular, e a ausência da contração muscular trouxe sequelas de ordem neurológica para esses pacientes. Olha que interessante. Até no nível sensorial, proprioceptivas. Às vezes eles não tinham tido uma hipotrofia, mas falava para o astronauta quando ele chegava, fica em pé. E ele não conseguia ficar em pé, por conta da questão sensorial, da propriocepção em relação ao sistema nervoso central. Olha, eu vou querer ir lá conhecer lá na sua clínica. Vai ser uma honra, vai lá sim. Vou querer conhecer. Pode olhar também nas redes sociais da clínica, lá a gente explica direitinho e mostra, né? Porque o TheraSuite a gente tem uma gaiola, que a gente chama de unidade. Eu vi aqui, gaiola. Gaiola é como as pessoas chamam, porque parece uma gaiola, mas chama-se unidade de terapia, unidade de exercício universal. A gente tem a gaiola, a gente tem os spiders, e a gente tem o exercício de polias, e a gente tem a veste. Então ele contempla vários equipamentos que proporcionam isso para o paciente. Então, dentro dessa gaiola, eu consigo isolar a ação da gravidade, aumentar a ação da gravidade ou diminuir de acordo com o que eu quero para o paciente. Gente, que interessante. Nem imaginava, viu, Ana? Então, por exemplo, esse paciente que a gente tem em comum não senta. Se a gente pôr ela sentadinha aqui, ela não senta. Dentro da gaiola, ela começou sentando porque eu diminuí a ação da gravidade. Então, ela não precisava de musculatura para romper a ação da gravidade e conseguir sentar. Hoje, essa nossa paciente senta, porque ela aprendeu, a gente ativou ali, hoje ela senta sozinha. Que coisa. E diz que adora, né? Porque é divertido, né? Porque ela ama ir lá. Como é multidisciplinar e tem lá o fisio, tem o terapeuta ocupacional que vai trazer essa questão da a ação, a atividade para o paciente, ela tem que ter significado. Assim que ela nem, sabe, é uma novidade, né? Ela brinca, ela canta, ela dança, ela cozinha. Né? Então, assim, quando ela se vê podendo fazer tudo isso em posturas que ela não consegue fazer e que ela está aprendendo a adquirir, é maravilhoso. E é maravilhoso para todo mundo, porque a gente se derrete, se encanta ao ver a realização deles e as famílias não querem outra coisa. Depois que elas fazem esse tipo de tratamento, elas não querem mais voltar para as terapias convencionais. Tem isso também. E nós estamos falando, gente, de uma menina, né, uma criança de paralisia cerebral, né? Então, nós estamos aqui, nós temos uma paciente em comum e que é essa beleza aí que a Ana está falando. Ana, fiquei impressionada mesmo, fiquei muito feliz. Bem, existe idade mínima ou máxima? Não. Antigamente, até, é como eu falo, assim, eles estão fazendo estudos, evidenciando,
E muita coisa está caindo por terra. Hoje, os tratamentos intensivos, eles são planos de tratamento. Então, a partir de 1 aninho de idade até quantos anos o paciente tiver interesse e necessidade de fazer, ele pode fazer. Contanto que a gente consiga montar um plano de tratamento que atenda a necessidade, que ele aguente fazer, né, e que a família também esteja preparada para receber. Porque quando a gente fala de um tratamento intensivo, não envolve só o paciente, envolve a família também. Então a gente tem que estar integrado no que está todo mundo preparado para receber. Ana, última pergunta. Existe alguma contraindicação que você fala, olha, nesse caso não tem como? Existe, por exemplo, osteoporoses graves. Né? Tem níveis de osteoporose que realmente a gente não consegue fazer. Porque como a gente trabalha aumentando a ação da gravidade, por exemplo, e aí eu exijo um nível de contração muscular um pouco mais alto, eu corro risco de fratura. Deformidades, então crianças neurológicas que são mal acompanhadas ao longo de sua vida, desenvolvem muitas deformidades em membro superior. Aquelas escolioses também têm uma angulação específica. Tem as luxações de quadril, que às vezes precisam ser corrigidas porque o paciente refere muita dor e aí a gente não consegue contemplar tudo que a gente precisa fazer. Então tem que ter uma avaliação minuciosa, mas existe sim. As pacientes mais velhos, adultos, por exemplo, hipertensões mais graves também, aí a gente... Doenças cardíacas, por exemplo. Depende da doença cardíaca. Mas, por exemplo, hipertensão mais grave, aí a gente não é que ele não pode fazer o tratamento, mas ele não pode usar a veste. Aí não pode entrar na gaiola. Ele pode entrar na gaiola, mas ele não pode usar aquela roupinha da NASA. Pode usar. Tá. Aí, então, assim, aí para cada caso tem uma contraindicação. E tem aqueles que a gente fala, não, esse método não é indicado para você, procura as terapias convencionais. Isso também acontece, mas é raro. Dá para montar um plano de tratamento para a demanda daquele indivíduo. Para contato com a clínica, qual é o telefone, é celular, pode falar. Nosso WhatsApp, que também é o nosso celular, né, o DDD 35, e o telefone é 99138-3278. E nós temos 991 38 32 78. 78 está aí no GC para vocês. Isso. E também temos as nossas redes sociais, né? Que a gente tem o Instagram e o Facebook. É só colocar @interação com TH. Tá. Né? E aí vocês olham lá, podem explorar, entrar em contato com a gente, ver um pouquinho do nosso trabalho, entender um pouco isso no concreto que a gente conversou, né? Eu quero agradecer a sua presença. Fiquei assim encantada, viu? De verdade. Eu quero arrumar um tempo para ir lá, para conhecer de perto, para ver, é importante, tá bom? Vai ser um prazer receber você lá, obrigada pela oportunidade. Vou te trazer outras vezes para falar de outros assuntos. A gente está à disposição. Tá bom? Que é uma equipe grande, né, que você tem lá. Sim. E então, se tiver também quiser conversar sobre assuntos mais específicos com o meu time, a gente está à disposição. Você é terapeuta, tem fisioterapia, fonoaudiologia, neuropsicopedagogia e psicologia. Isso. Tá bem. Deus continue iluminando, viu? Amém. Obrigada. A você quero agradecer o carinho. Peço mais uma vez, se inscreva no meu canal, doutora Regina Cioff. Não esqueçam de mandar sugestões para o Saúde em Seu Lar. Até a próxima semana. Claro, se assim ele permitir. Não deixe de se cuidar. Usar máscara de forma correta. Evite aglomeração. Lavagem de mãos. Use o álcool quando não for possível lavar as mãos. Vamos nos cuidar, mesmo as pessoas vacinadas. Não vamos dar chance para esse vírus, tá bom? Até a próxima semana e se cuidem.